E agora sim, após a abertura oficial do nosso evento, a partir desse instante, os principais assuntos do setor serão tratados em alguns painéis. Nenhum dos setores tem dúvida sobre a necessidade de mudança da dinâmica de compartilhamento de uso de postes. A questão é delimitar quais são as convergências e estratégias imediatas que devem ser adotadas e quais as ferramentas ou soluções de longo prazo para os pontos ainda divergentes. E para tratar do tema Postes 4.0, os novos paradigmas, neste primeiro painel de hoje, Regulação, convidamos como moderador o senhor Alexandre Rosa Lopes, advogado da Lopes Carrijo Advogados e consultor legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Convidamos para debater o tema o senhor Moisés Moreira, conselheiro da Anatel. Senhor Sandoval Neto, diretor-geral da ANEEL. Maximiliano Martinhão, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações. E o senhor Basílio Pérez, conselheiro da Abrint. Eu gostaria de dizer que após o painel nós teremos tempo para perguntas. Então eu peço que, por favor, quem quiser fazer uma pergunta, erga o braço para que a nossa recepcionista possa levar o microfone até vocês. Tá bom? Bom painel a todos. Bem-vindos. Obrigado pela presença de todos. Eu peço, por favor, possa se sentar. É uma honra estar aqui com vocês para discutir um tema tão precioso, tão caro para o setor de telecomunicações em todos os sentidos. Até porque o compartilhamento dos postes, do ponto de fixação, é um dos maiores custos da pequena e média prestadora. Eu vou moderar esse painel, nós vamos ter 3 fases. A primeira é de apresentação, cada painelista vai fazer uma pequena apresentação de 5 minutos. Na segunda fase, teremos algumas perguntas, e a terceira fase para um debate a respeito de temas já previamente estabelecidos. Só uma observação antes do início efetivo desse painel: o Dr. Sandoval ele tem um compromisso, então nós teremos primeiro a apresentação dele e uma pergunta dirigida para ele, para liberá-lo para o compromisso seguinte. Por favor. Bem, boa tarde a todos e a todas. Inicialmente dizer que é uma grande satisfação nós estarmos aqui hoje, principalmente pelo que já foi citado pelo senhor ministro de Estado das Comunicações e também o meu amigo, o doutor Moisés, conselheiro da Anatel, que nós estamos convergindo para resolver um grande problema hoje, não apenas no setor elétrico, mas no setor de telecomunicações também, e eu diria da sociedade de uma forma geral, que fica bastante envolvida com essa discussão. Quero aqui de forma muito especial cumprimentar o doutor Alexandre, que será o moderador desse importante painel, doutor Moisés Moreira, conselheiro da Anatel e vice-presidente dessa importante agência reguladora em nosso país, doutor Maximiliano, secretário do Ministério das Comunicações, e o doutor Basílio. Sintam-se todos e todas cumprimentadas. Esse tema na agência, ele já tem, só ver se está funcionando aqui, um momentinho. Estou com... Aqui, perfeito, obrigado. Bem, o que eu vou tratar aqui não é novidade para nenhum de vocês, mas é como a sociedade brasileira, os pedestres, a sociedade de uma forma geral, visualiza esse problema. Primeiro, um problema visivelmente de ocupação desordenada.
não há nenhum padrão técnico sendo respeitado, seja pelo setor de telecomunicações e, em algumas medidas, também pelo setor de energia elétrica, as distribuidoras. Temos aí uma enormidade de violações contratuais, violações com relação à ocupação urbana, violações técnicas, estruturas dos postes, eles não foram planejados e nem projetados para o peso que eles comportam hoje, por meio de fios e cabos e estruturas que são afixadas nesses postes e que ocorrem de maneira completamente sem controle. Há, por parte da distribuidora, naturalmente, pelo fato de não haver uma regulação eficiente, não há uma priorização dessa atividade, até mesmo porque a atividade da distribuidora de energia elétrica é distribuir energia elétrica. E como não há uma ordenação, uma regularização dessa relação contratual, essa atividade é deixada em segundo plano. Elevação de custos e frustração de receita de ambas as partes. Mas aqui, falando pelo setor de energia elétrica, e também por quem já trabalhou no segmento de distribuição, essa ocupação desordenada, ela traz elevados custos para a distribuidora, que muitas das vezes termina de instalar um poste e ali no momento de fixação, tensionamento de um cabo de telecomunicações, ali você pode trincar aquele poste que não foi planejado para aquela condição. E aí você pode ter queda de postes, você pode ter abarroamentos, acidentes elétricos. A situação nós precisamos resolver isso de forma definitiva. E trazendo para um problema especificamente dentro do setor de provedores de telecomunicações, é uma falta de isonomia na negociação do uso dessas instalações e também uma concorrência que ela muitas das vezes não ocorre em bases equilibradas e isonômicas. O que é que nós estamos buscando aqui, mais uma vez, conjuntamente a Anatel e a ANEEL? Trazer segurança e ordenamento para as ocupações. Temos que resolver o passado e temos que pensar no futuro. O passado ele precisa ser resolvido, porque nós não precisaremos ir muito longe. Se nós sairmos aqui do ambiente que nós estamos, na primeira rua que nós verificarmos, fatalmente tem lá uma ocupação desordenada. Atividades de compartilhamento e regularização, elas, na nossa proposta, elas passam a ser atividades que trarão interesse para a distribuidora. Então, nós vamos dar incentivos econômicos para que a distribuidora tenha o interesse de resolver aquela atividade. E esses interesses, esse equilíbrio econômico, esse incentivo econômico deverá haver necessariamente com equilíbrio entre o setor de telecomunicações e o setor de energia. Estabelecer prazos, metas, responsabilidades para que essa regularização ocorra e, mais uma vez, buscar isonomia. O grande tem condições de negociar preços melhores com as distribuidoras, os pequenos não conseguem. Nós precisamos dar equilíbrio a esse mercado, esse é o objetivo da Anatel, esse é o objetivo da ANEEL. Esse processo não é um processo simples, alguém fala que só a regularização está orçada em algo em torno de 20 a 30 bilhões de reais, sem falar no futuro, que precisará ser de forma harmônica, estabelecido entre os dois segmentos. Então, nós temos que trazer, primeiro, sanear o problema sob o ponto de vista físico. A sociedade não pode conviver com a situação atual. Nós temos que trazer maior segurança e evitar riscos à população, riscos aos operadores, riscos aos trabalhadores. E temos que fazer isso também sob o ponto de vista contratual. Temos que fazer um desenho conjunto, mais uma vez, nada aqui estará sendo feito de forma isolada pelo setor de distribuição de energia elétrica. Reconhecemos a importância do segmento de distribuição. Afinal, as redes de telecomunicação só poderão chegar nos mais distantes locais do Brasil através do compartilhamento da infraestrutura de distribuição de energia. Então, não pode haver subsídio
para o consumidor de distribuição, nem tampouco para os usuários do serviço de telecomunicações. Essa é a grande excelência desse trabalho que nós vamos ter que fazer conjuntos. E todos vocês, todos nós, o setor de distribuição e o setor de telecomunicações, têm que confiar no trabalho das duas agências. Foi falado da importância do Ministério, dos ministérios, no sentido de dar orientações gerais. Mas quem vai, ao fim e ao cabo, encontrar o equilíbrio nessa relação são as duas agências reguladoras, num ambiente transparente, de equilíbrio, em consulta pública, em que todos poderão participar e contribuir. Eu peço, mais uma vez, que confiem no trabalho que a ANEEL e a Anatel estão fazendo. Nós estamos agora com 2 consultas públicas nas 2 agências, em etapas finais de conclusão dos requisitos que irão constar na regra. Primeiro, que a metodologia de preço deverá ser aprovada conjuntamente, o que traz uma segurança para vocês que confiam na agência reguladora que regula o serviço de telecomunicações e ao consumidor de energia elétrica que confia na agência reguladora de energia elétrica. Entendemos necessário prover um mecanismo para contribuir com a viabilização do explorador de infraestrutura, o que é chamado de posteiro. Vamos criar essa nova figura sob regulação da ANEEL e da Anatel para trazer equilíbrio no setor de compartilhamento de infraestrutura. E além de definir o preço que já está em curso. Os próximos passos, aqui já foi falado, abrimos ali em 2021, tem um compromisso do relator na ANEEL, que é o diretor Elvio Guerra, e também do conselheiro Moisés, de tentarmos concluir isso ainda no mandato do diretor, do conselheiro Moisés, para premiar o excelente trabalho feito até esse momento. Muito obrigado a todos e a todas. Colocamos a Agência Nacional de Energia Elétrica à disposição de todos. Muito obrigado. O mercado de telecomunicações, e como qualquer outro mercado, é guiado por incentivos econômicos, políticos, sociais. E aí a pergunta que eu faço é uma pergunta sincera, como advogado da iniciativa privada, a minha função seria traduzir aquilo que está estabelecido na norma, justamente para que haja um incentivo, para que haja o cumprimento dessa norma, né? E hoje nós percebemos que não há incentivos para o prestador ocupar de forma regular, porque muitos ocupam irregularmente e essa desordem na ocupação gera incentivos perversos e até mesmo a competição desleal. Existe alguma proposta real, além da resolução, né? Vocês estão trabalhando com incentivos para que haja a inibição desse comportamento irregular? Muito obrigado, Alexandre. Bem, nós temos uma realidade fática hoje. Temos uma ocupação desordenada das infraestruturas das redes de distribuição. A gente costuma até dizer que alguns provedores utilizam os postes como almoxarifado. Então, chegam ali, já ocupam uma margem significativa de uso daquela infraestrutura e quando um terceiro vai tentar usar, ele não consegue mais utilizar. As distribuidoras, de uma forma geral, o incentivo econômico para regularização, ele está bastante reduzido, porque, primeiro, a ANEEL, de forma correta, nós vamos ajustar isso, mas de uma forma correta, o uso de ativos que já são depreciados ou que são pagos na tarifa, o consumidor deve receber pelo uso daquele ativo que ele já pagou, o que ele está pagando. É o que a gente chama de reversão à modicidade tarifária do emprego de uma atividade pela distribuidora, que é um órgão regulado. Então, quando a distribuidora, por exemplo,
vende um seguro na conta de energia elétrica, ou quando ela faz algum serviço, parte daquele serviço é revertido para a modicidade tarifária. Ou seja, o consumidor de energia elétrica recebe um abatimento daquela atividade. E por que é isso? Ora, a distribuidora, ela tem um monopólio. Então, se somente ela pode exercer aquela atividade, se ela faz outra atividade, ela tem que remunerar o usuário que paga por aquele serviço. Então, hoje, Alexandre, existe um entendimento de que temos que calibrar melhor a captura para a modicidade tarifária. Porque se nós capturarmos tudo, ou numa parcela muito elevada, a distribuidora pensa o seguinte: por que eu vou regularizar isso se não fica nada para mim? Fica tudo para o consumidor. Então, isso é o que nós vamos trabalhar sob o ponto de vista da norma. Um outro ponto é, estamos muito próximos de resolver o problema entre os dois segmentos. Se tudo der certo, vamos concluir no fim do mandato do Dr. Moisés. Mas se não concluirmos, vamos ficar muito próximo. Então, eu diria que o time adequado para a gente tentar trabalhar para resolver a situação que está hoje é aguardarmos a norma, aguardarmos as orientações, o que vai seguir lá, as obrigações, porque se nós deflagrarmos uma operação agora junto com as distribuidoras, isso vai ficar confuso. Então, o que está em curso estamos empreendendo toda a nossa energia, diálogo, junto com o setor elétrico, o setor de telecomunicações, para que a gente possa emitir uma norma que seja equilibrada, isonômica e que nós possamos, em um curto espaço de tempo, darmos um ambiente melhor para a sociedade brasileira no uso dessas infraestruturas e permitir que o setor de infraestrutura de telecomunicações continue crescendo como ele está crescendo e com números fabulosos. Parabéns a todos e a todas que levam internet à população brasileira nos números fabulosos que foram apresentados até agora. Muito obrigado, doutor Sandoval. Fique à vontade, eu sei que o senhor tem um próximo compromisso. Certo? Está certo. Então, o próximo panelista seria o Dr. Moisés Moreira, por favor. Bom, obrigado, Alexandre, obrigado pelo convite. Quero aproveitar aqui essa oportunidade de estar nesse evento para parabenizar e agradecer o livro que você me presenteou. O Alexandre é um expert nesse tema de compartilhamento de posts. Ele escreveu um livro e já está finalizando o seu segundo livro, segundo ele me falou, e é um grande conselheiro, porque ele sabe muito sobre o tema e também ele já trabalhou na Anatel durante muito tempo. Ele sabe da angústia de um regulador. Quero cumprimentar o diretor-presidente da ANEEL, o Sandoval, que também é um amigo. Cumprimentar o Max, amigo, secretário de Telecomunicações hoje. O Max, que eu sempre brinco com ele, que ele é um jurássico do setor do telecom. O Max está já há muitos anos na estrada, tem muita experiência. E bom estar presente também com ele no painel. Cumprimentar o Basílio. Enfim, e cumprimento a todos vocês, os senhores. E não tenho muito o que falar depois da excelente apresentação do Sandoval, que projetou aqui também na tela. Eu acho que ele disse tudo que nós estamos fazendo. Hoje, não é que não existe um regulamento conjunto, existe. O regulamento 1, lá de 1999, já tem mais de 20 anos, só que ele não está sendo eficaz, não está sendo eficiente, muito por conta também, pela falta de expertise desse tema, pelo grande volume que se fez agora com o setor de telecomunicação crescendo e também pela falta de fiscalização. Aliás, esse é um ponto que, se não houver fiscalização nesse novo regulamento, ele tende também a ser um fracasso. Então, nós estamos muito preocupados com isso, mas hoje, com a tecnologia existente das Smart Cities, existe a grande possibilidade de se fiscalizar com câmeras, com inteligência artificial. Então, nós estamos voltados para que isso ocorra, não amarrando esse regulamento a uma tecnologia, para não ficar obsoleto, mas sim
deixando em aberto para que isso ocorra da melhor forma possível. O Sandoval salientou muito bem aqui a união que existe hoje, a determinação que existe entre as duas agências. Eu não sou o relator dessa matéria nesse momento, mas eu fui o relator quando foi para a consulta pública juntamente com o diretor Efraim, que hoje já não está mais na diretoria da ANEEL, e eu me lembro muito bem da primeira reunião que fizemos, primeira reunião que tivemos com Efraim. Nós ainda não nos conhecíamos, e com as respectivas equipe técnicas, né, da ANEEL e da Anatel. Eu me lembro até que, Sandoval, parecia que quando eu vou passear com o meu cachorrinho de manhã, com um estranho outro, estava uma reunião bem assim, um olhando assim para o outro, tá? Não se abria muitas coisas, mas foi evoluindo, o Efraim foi muito perspicaz. Em pouco tempo, ambos percebemos a importância de estarmos juntos nesse processo, e eu sempre disse que aquilo que foi para a consulta pública era um ponto de partida e não um ponto de chegada. Havia uma grande preocupação do setor de telecom, e com razão, de como ficaria a precificação, mas eu já tinha colocado na minha análise que esse ponto seria discutido conjuntamente, e assim está caminhando. Eu posso dizer a vocês hoje que toda a ANEEL envolvida no caso, a equipe técnica, o Sandoval, o Elvio, assim como a equipe técnica da Anatel, nós somos um grupo uníssono. Nós não temos divergências, sabemos a nossa responsabilidade, sabemos da importância que esse tema tem para o setor de vocês. E, aliás, os maiores beneficiados desse regulamento serão vocês, as PPPs, né? Que hoje, como disse aqui, não existe uma isonomia na prática desses preços, que são muitas vezes abusivos. E eu digo também que, se esse regulamento não sair, tanto o setor de distribuição de energia elétrica quanto o setor de telecom irão perder muito, tá? Vocês perderão muito com isso. Então, esse regulamento está sendo conduzido com muita expertise. As áreas técnicas, tanto da ANEEL quanto da Anatel, sabem o que estão fazendo. Nós, do colegiado, tanto da ANEEL quanto da Anatel, estamos cientes, estamos ciosos da nossa responsabilidade e do pouco tempo que isso tem para ser resolvido. Então, eu estou muito confiante. Sempre teve no passado também aquela questão da modicidade tarifária, e isso a gente está muito direcionado. Hoje, as receitas acessórias passarão a ser mais o preço do poste em si. Então, por si só, isso vai se sanear, vai se resolver. O ministro falou há pouco dessa portaria interministerial entre o Ministério das Comunicações e o Ministério de Minas e Energia. Houve realmente uma reunião, o Sandoval participou, o presidente Baigorre participou, o Elvio participou, eu participei, e essa reunião tem um lado muito positivo, que é realmente de dar força a esse nosso regulamento, balizando com algumas políticas públicas. Mas, como o Sandoval salientou, o que realmente está prevalecendo é a parte técnica, que as agências estão debruçadas, estudando, batalhando, e tenho certeza que esse regulamento vai sair a contento. É isso. Obrigado. Eu pediria, por gentileza, doutor Max, fizesse uma apresentação. Bem, boa tarde aí a todos. Quero aqui, em nome do Basílio, agradecer o convite da Brint para estar aqui no encontro anual da Brint. Né? Quero cumprimentar aqui todos os colegas dessa mesa, né? O presidente Sandoval, o conselheiro Moisés, vice-presidente Anatel, o nosso coordenador da sessão, o Alexandre, e também o Basílio aí representando todos os provedores. Né? É uma honra estar aqui, cumprimentar todos os presentes. Né? Primeiro, eu quero aproveitar a oportunidade, Alexandre, né? E não deixar de registrar, né, o
meu agradecimento ao Mauricélio pelo depoimento que ele fez aqui na abertura. Enfim, não precisava disso, mas Mauricélio, né, eu sou fã dos provedores e falo isso em nome do Mauricélio, mas falo para todos os provedores, tá? Eu sou fã dos provedores desde 2009, 2010, né? Eu, ainda nessa época, eu estava na Agência Nacional de Telecomunicações, eu sou funcionário da Anatel, né? Na época eu cuidava do espectro eletromagnético, né? Eu era gerente geral de certificação espectro, e os provedores usavam o Wi-Fi, né, para prestar serviço, né? E por algumas vezes, né, teve, por circunstâncias regulamentares, previstas na legislação, na regulamentação, né, e era um tema que eu tratava, os provedores, por mais de uma vez, foram fiscalizados, foram bloqueados, né, por uma questão de legislação da Anatel, e eu, sabendo do papel naquela época, da oportunidade que havia de provedores pequenos, médios, grandes, de todo o porte, em todas as regiões do país, em todos os municípios do Brasil, né, prestar serviço e levar a internet a quem não tem, né. Eu, desde aquela época, eu trabalhei na Anatel e depois no Ministério para fomentar o trabalho de todos vocês, e então peço a todos aí que passem aí ao Mauricélio meu agradecimento, mas não era necessário, e faço porque por convicção, tá? Porque eu sei da diferença que vocês têm feito em todo o Brasil, né? Para o próprio ministro Juscelino, eu conto a história de que, se a gente olhar os anos recentes, né, em 2015, 2016, as prestadoras que têm poder de mercado significativo, as PMS, tinham 23 milhões de acessos à internet em todo o Brasil, usuários de acesso à internet em todo o Brasil, e as PPPs tinham 5, 6 milhões de usuários. Pois bem, passou todo esse tempo, as PMS continuam com 23 milhões de usuários, né, e as PPPs passaram a ter mais de 24 milhões de usuários, né? Quem fez a universalização? Quem levou o acesso à internet nos rincões do Brasil, né? Então, aquela convicção que eu tinha lá atrás, que surgiu depois, né, e vamos fazer os registros aqui, né, no PNBL, se tornou uma política de Estado, né, todos os governos que sucederam, todos os ministros que sucederam apoiaram, né, essa iniciativa, mostrou o resultado que está aqui, e nesse que se tornou, né, um dos principais, se não o principal evento de telecomunicações do Brasil. Pois bem, voltando ao tema agora, né? Eu sou Maximiliano, sou secretário de telecomunicações, sou engenheiro de telecomunicações, sou advogado, e comecei minha carreira na área de rede externa. Eu cuidava de uma equipe no interior de São Paulo, em Campinas, que cuidava de botar fio no poste, botar abraçadeira, ir lá no ponto de fixação, que a gente está falando hoje, né, e botar fio no poste, botar cabo no poste, botar cabo no duto. Eu conheço as dificuldades. Naquele padrão, naquela época que eu estava na Telebrás, monopólio, rede flat, tranquila, instalação tranquila, etc. e tal, né? E hoje, quando eu vejo a situação dos postes, né, eu vejo que acontece nos postes o que eu chamo que é uma anarquia com objetivo, né? Precisa ser corrigida. Sandoval falou isso, o conselheiro Moisés falou isso, é uma anarquia com objetivo. Por que eu acho que eu falo que é uma anarquia com objetivo? Porque a coisa está desse jeito, porque tem demanda, pessoas precisam ser atendidas, há necessidade de oferecer serviço para a internet, há necessidade de instalar rede para atender a demanda da população, né? E se a gente, no ecossistema público, não conseguir os meios necessários para isso, a situação que ocorre é essa que a gente vê hoje aí, né? Mas decorre principalmente de uma necessidade de demanda e de competição, de ter infraestrutura para que a competição possa acontecer e ter infraestrutura para que a universalização possa acontecer. Isso, eu falo que isso vem de bastante tempo, porque essa situação surge na privatização. Quando na privatização
você fala que vai ter mais de uma rede, e era necessário, porque uma das premissas da lei geral era a competição, né? E por isso que o regulamento de compartilhamento é lá de 99, porque isso surge quando houve a privatização. Mas a gente precisa tratar dessa questão, e aí eu quero dizer que se lá atrás a demanda era a universalização da STFC, hoje a demanda é a inclusão digital, e os postes hoje significa um desafio de inclusão digital, que é a principal política pública do Ministério das Comunicações hoje, promover a inclusão digital. O ministro Juscelino teve a oportunidade de falar aqui, vamos usar o FUST, vamos usar todos os recursos que temos para promover a inclusão digital, e a situação dos postes realmente é algo que merece atenção. É importante mencionar que, nesse aspecto dos provedores, a gente fez um grande conjunto de iniciativas, né? Tivemos leilão reverso, leilão específico para provedores, tivemos regulação assimétrica, como o conselheiro Moisés mencionou, tivemos linhas de financiamento na FINEP, com recurso do Funtel, mas ainda existe a questão, duas, na minha opinião, que estão sendo endereçadas agora, que é o poste e são linhas de financiamento. Em relação aos postes, a gente precisa endereçar de novo, e aí vale registrar, Alexandre, todo o esforço que o setor de telecomunicações e o setor elétrico tem feito ao longo de todos esses anos. Tá? Nem o setor de telecomunicações, nem o setor elétrico ficou inerte nesse processo. A própria ANEEL, o Ministério das Minas e Energia, no passado, numa primeira tentativa de alterar, encontrar uma solução, fez ajuste da modicidade tarifária para tentar endereçar essa questão. Então, a gente tem que elogiar todos os processos, mas tem uma oportunidade agora real da gente resolver esse tema. E o que a gente precisa tratar? Tem muito fio no poste. A gente precisa cuidar da regularização disso, né? A gente precisa cuidar. Isso gera poluição visual, isso gera sobrecarga nessa infraestrutura. É poste que começa a rachar, é poste que começa a quebrar, é poste que cai. A gente precisa encontrar meios para resolver isso aí, né? É fachada de residência, é fachada de edifício que fica contaminada por isso, é a cidade que fica feia. Conselheiro Moisés, na reunião que fizemos com os ministros, ele teve a oportunidade de falar de uma experiência que ele vivenciou, né, com o ministro Kassab, na época prefeito da cidade de São Paulo, né? O ministro Kassab fez o projeto Cidades Limpas, Cidade Limpa, e tirou aqui na cidade de São Paulo aquela manifestação incrível que existia de outdoor nessa cidade, que escondia a cidade. E aí, no momento que criou Cidade Limpa, limpou a cidade, e a cidade começou a aparecer, a cidade de São Paulo se tornou uma cidade mais bonita, mais humana. É a oportunidade que a gente tem agora com a questão dos postes, é da gente regularizar essa infraestrutura e trazer benefícios, né? O que a gente está buscando? A gente está buscando mais segurança. Tenho certeza que se a gente perguntar aqui no Fórum da Brint, Basílio, a gente vai ter relato de provedor que subiu no poste e já tomou choque elétrico, alguma história, já ouviu história dessa. Tenho certeza, se a gente perguntar aqui. Então, a gente precisa tratar da questão de segurança, observar, criar nesse mecanismo que está sendo criado aí pela Anatel e pela ANEEL, a observância das normas técnicas, né, tanto do setor elétrico como de telecomunicações, né, criar um mecanismo transparente, para que os provedores ou qualquer empresa de telecomunicações, no momento que desejar acessar o poste, tenha que saber, como saber que aquele poste tem um ponto de fixação disponível, tenha como saber quem é que está usando o poste na faixa de telecomunicações, né? Para evitar o quê? Para evitar que o que ocorre muitas vezes, uma única empresa põe 3, 4 pontos de fixação para evitar que a concorrência chegue naquela região, né? Então, dá transparência, tratamento isonômico, para que todos tenham acesso à infraestrutura fundamental para promover a inclusão digital, atendimento tempestivo. Eu faço a solicitação, eu vou ter um tempo de resposta para essa solicitação, né? E célere, né? Tempestivo e célere, né? Mas também a gente tem que entender que esse mecanismo que está sendo criado, né, ele deve remunerar os custos, né, do uso do poste.
E como falou muito bem o presidente Sandoval, né, não ter subsídio intersetorial, né? O setor de telecomunicações subsidiando o setor de energia elétrica ou vice-versa, né? Que a gente cuide disso, que os custos sejam incorridos ao setor aplicável, a receita entra no setor aplicado, sem haver subsídio entre os setores, né? E é por tudo isso que a gente, então, fez essa reunião com o ministro Juscelino, solicitou a reunião com o ministro Alexandre, da Minas e Energia, fizemos essa reunião e estamos todos alinhados, Ministério da Minas e Energia, Ministério das Comunicações, ANEEL e Anatel, da importância desse tema, e estamos tratando dessa forma que rapidamente eu mencionei aqui. Ok. Eu peço, por gentileza, a vinda do Dr. Marcos Vasconcelos para representar a ANEEL, para continuar, inclusive, os debates a respeito do tema. E, enquanto isso, Dr. Basílio, por favor, a sua apresentação. Ok. Podem colocar a apresentação no ar? Boa tarde a todos. Eu fiz uma apresentação relativamente curta para a gente poder não tomar muito tempo e poder fazer depois tratar das perguntas que vai ter no painel. Como e por que nós chegamos nessa situação? Quais são os pontos que nós consideramos chaves para a solução definitiva e falar mais uma vez da proposta do setor de telecomunicações. Eu escutei as apresentações da ANEEL e, infelizmente, eu vou ser obrigado a colocar essa posição. Eu acredito que, do jeito que está sendo trabalhado, não vai ser uma solução definitiva. Infelizmente, eu acredito que alguns pontos são favoráveis, mas eu vejo que tem coisas que não vão ser a solução definitiva, e vou mostrar por quê. Por que nós chegamos na situação que nós estamos? Na verdade, tudo começou com os preços caóticos. Gente pagando alguns centavos, gente pagando R$15 por um poste. Esses preços foram evoluindo ao longo do tempo, mas nunca se resolveu de verdade a questão dos preços. Quando saiu a resolução conjunta número 4, ela definiu o preço de valor de referência. Na época nós alertamos que isso não ia dar certo, tinha que ser um valor teto, e foi definido o valor de referência, e por ser isso, por ser um valor de referência, não foi aplicado imediatamente, praticamente só uma operadora aplicou, e as outras só foram aplicando conforme foram surgindo problemas de resolução de conflitos. Então, o valor de referência não resolveu o problema, ficou apenas como uma referência, e o problema inicial começou com o preço. O preço é que fez essa ocupação desordenada que existe no poste hoje. Nós temos outros problemas também, que é a falta de isonomia, que já foi falado aqui, só que existem... não é só uma isonomia entre empresa grande e empresa pequena. Existe isonomia, inclusive, entre as empresas. Infelizmente, a gente tem visto alguns ocupantes de postes que têm situações privilegiadas em determinadas distribuidoras de energia elétrica. A gente sabe de locais onde não tinha mais espaço no poste, chega uma determinada operadora nova e ela simplesmente sai colocando, e em conversa com a distribuidora está tudo bem. Ou seja, algum acerto, infelizmente, ocorreu em portas fechadas, e que isso é mais do que um problema de quebra de isonomia, é uma coisa mais grave, é uma questão concorrencial forte. Tem um problema muito grande nos postes, que é talvez o principal problema, que são os cabos abandonados. O poste está sobrecarregado de cabos abandonados. Tem muita ocupação, infelizmente a gente vê, isso tem acontecido principalmente com as grandes operadoras, com cabos de pares metálicos ainda, no Nordeste e toda a parte do Nordeste isso acontece muito. Os postes estão sobrecarregados,
cai o poste, cai o fio e ninguém reclama. Por quê? Porque aquele fio nem estava mais em uso. Ele deveria ter sido limpado, o poste. Então, os cabos que estão realmente em uso são os cabos de fibra ótica, são os cabos menores, mais finos que estão ali. Não são os cabos grossos que estão abandonados nos postes. E um problema muito grave que está acontecendo no Brasil todo são as regras de ocupação caóticas também. Porque é o seguinte, cada distribuidora de energia elétrica criou suas próprias regras técnicas. Isso é um caos absoluto. A gente passou recentemente o que aconteceu no Ceará, que queriam cobrar pela CTO no poste. A Anatel e a ANEEL trabalharam nesses casos e conseguiram evitar isso. E agora, recentemente, uma outra distribuidora está querendo cobrar pelo drop que está sendo colocado no poste, sendo que, na resolução conjunta número 4, já estava definido no voto do relator que o drop não ia entrar na cobrança da ocupação no poste, apenas as redes iam entrar na ocupação. Ou seja, cada uma vai criando uma regra diferente, vai estabelecendo normas diferentes. Então, quem atende numa cidade que tem uma operadora tem que atender determinada norma, quem atende outra cidade com outra operadora é outra norma. Isso, às vezes, aqui em São Paulo tem... eu já passei por situações pessoais desse, de que determinada rua fui falar com uma operadora e não era aquela operadora, era outra operadora. Então, existem, infelizmente, essas situações geográficas em que operadoras se encontram e o provedor está trabalhando com duas operadoras diferentes. Tudo isso daí, e principalmente por causa do preço, levou ao uso, à revelia e levou também ao uso clandestino do poste. Então, esse é o problema dos que nós temos hoje, o problema que nós temos hoje que todo mundo está enfrentando. Os pontos chaves, por que aqui eu vou elencar os pontos que nós consideramos que são importantíssimos para que dê certo uma resolução conjunta entre as agências. Primeiro, a base de custos. O que for feito não pode ter fins lucrativos. Foi falado aqui sobre a questão de um posteiro. Eu acho o nome horrível e também acho que a possibilidade é horrível, porque se entrar uma empresa no meio para cuidar do poste e administrar o poste, é um terceiro que vai ter lucro. Ele não vai entrar de graça. Então, o que for feito tem que ser feito à base de custos, sem fins lucrativos. Nós defendemos mais uma vez a questão da entidade única nacional. Por quê? Porque eu vou explicar depois qual é a diferença da entidade única e uma governança dessa entidade que seja compartilhada entre as agências, entre os ministérios e também com os ocupantes, tanto da parte pessoal de elétrica quanto do pessoal de telecomunicações. Se for tudo unificado, uma entidade única nacional, nós podemos ter uma base de dados nacional, sabendo onde está a ocupação de cada poste. Isso daí é uma coisa que a gente, na proposta que nós tínhamos apresentado, todos esses pontos aqui fazem parte da proposta que nós tínhamos apresentado. Isso permitiria, inclusive, sendo uma entidade nacional, ter regras unificadas para ocupação no poste no Brasil todo, ou seja, em todos os locais, as regras seriam as mesmas, ninguém teria que ficar inventando, aqui pode usar 50 centímetros, aqui pode ter 3 ocupação, aqui pode ter 20, todos usariam as mesmas regras. O preço justo e único por região. Nós entendemos que não pode ter um preço único para o Brasil, tem que ter preços diferenciados dependendo da situação, principalmente em regiões rurais, o preço tem que ser muito, muito mais baixo, tem que ser uma questão, inclusive, para subsidiar. Existem locais que tem que levar 10, 20 quilômetros de posteação para atender uma vila com poucas casas, não tem recurso suficiente para pagar o poste. O que o cliente vai pagar pela internet não paga o poste, no preço, nem no preço de valor de referência. Então, em regiões rurais, tem que ter algum mecanismo ou de graça, ou num preço quase simbólico, para ocupar principalmente estradas vicinais, para levar coisas na área rural. Não estou falando evidentemente, dentro do município. E uma questão da responsabilidade jurídica. Eu acho que um problema muito grave que existe hoje em dia é que tudo que está acontecendo no poste recai nas costas do pessoal de energia elétrica.
E eles não têm culpa do que está acontecendo lá. Aquilo é uma ocupação desordenada, ou seja, eles têm alguma culpa porque não fiscalizaram adequadamente no passado. Mas nós não consideramos justo que isso recaia sobre o pessoal de energia elétrica. Então, a faixa de ocupação do poste tem que ser uma responsabilidade das telecomunicações, responsabilidade civil tem que ser das telecomunicações. Só que para isso nós temos que ter aquela faixa, tem que ser nossa, tem que ser das telecomunicações e não mais ser tratada como uma coisa da energia elétrica. Essa entidade teria equipes técnicas para tratar questões de emergência, gestão de contratos centralizada, os contratos seriam uma coisa só para o Brasil todo, não teria um contrato de um jeito num estado, outro contrato de outro jeito em outro local. Isso daria uma isonomia muito grande a todos os provedores. Equipes de fiscalização, que seria o caso que a gestora poderia ter também, e uma comunicação centralizada. Um problema no poste seria tratado com uma entidade só, e essa entidade é que saberia quem é que tem que cuidar daquela região em cada local. Não cada um falar... Porque hoje em dia o que acontece? Cai um cabo, a prefeitura não sabe nem para quem ligar, o munícipe não sabe para quem reclamar do que está acontecendo. Então, se tiver uma entidade nacional e tudo for centralizado nela, nós temos muita chance disso dar certo. E uma coisa que é muito importante, o Max falou claramente, a bagunça que existe hoje em dia é uma bagunça com propósito, ela não está lá à toa, aquela confusão toda está atendendo a população, está dando internet para o pessoal. Então nós não podemos criar uma regra, não podemos criar uma resolução que exclua redes de quem está fornecendo serviço. Então nós temos que achar jeitos de acomodar todo mundo. Isso vai ser complexo e tem locais que vai precisar acomodar 20, 30 empresas no mesmo poste, mas precisa acomodar todos que queiram se legalizar, que queiram pagar pelo serviço, evidentemente. Então, ninguém vai ficar no poste clandestino, né, ou a revelia, pagando, mas tem que estar todo mundo legalizado. Isso daqui é só para falar mais uma vez sobre como que a gente tinha colocado proposta do setor de telecom, que seria um grupo de coordenação de gestão de infraestrutura, uma gestora nacional sem fins lucrativos e as zeladorias técnicas que se teria depois as equipes para fazer a manutenção, para fazer acompanhamentos de emergência e tudo mais. Eu não coloquei todos os slides, tudo que eu já tinha falado em outras ocasiões, porque eu queria simplificar para poder apresentar e a gente continuar no debate, mas eu vi e gostei de que estão pensando em fazer o preço conjuntamente a ANEEL e a Anatel. Isso é uma coisa que nós já tínhamos discutido no passado, porque nós consideramos que se o preço vier só da ANEEL, não seria justo, tem que ser das duas. Mas, infelizmente, não me agrada nem um pouco a ideia de ter um terceiro com fins lucrativos trabalhando no poste. Se tiver alguém trabalhando no poste de uma forma organizada, teria que ser uma gestora nacional, sem fins lucrativos, no formato que nós tínhamos apresentado já no passado. E basicamente é isso, tá? Aí agora vamos para discutir um pouco mais sobre o tema. Basílio, obrigado. A etapa final da sua apresentação justamente antecipa a minha pergunta. Eu acho que todos queremos saber, e eu peço ao Dr. Moisés que possa esclarecer a respeito da formação desse preço, se a Anatel, qual o grau de interferência da Anatel na formação desse preço. E um detalhe que eu acho importante, como eu participei como servidor há uns anos atrás, nas primeiras discussões a respeito dessa minuta, eu percebi, na época, que existia uma diferença muito grande de pensamento entre a Anatel e a ANEEL, principalmente com relação à importância do poste do setor de telecomunicações, até em debates muito longos, em que a ANEEL, na época, defendia que o poste não seria uma essential facility para o setor. E aí essa preocupação do setor de telecomunicações é presente. Então a primeira pergunta seria essa: qual o grau de interferência da Anatel no estabelecimento de critérios para definir o preço do ponto de ocupação? E a segunda pergunta seria justamente sobre essa participação do terceiro explorador de infraestrutura, se ele vai ter ganhos com essa exploração
e se essa intervenção de um terceiro não causaria uma espécie de desestímulo à gestão, na medida em que ele também tem que ter lucro, né, para regularizar ou para fazer a gestão da ocupação. Obrigado. Alô? Está com som? Bom, primeiro, antes de responder a tua pergunta, eu só quero fazer um comentário sobre o que o Basílio colocou, que eu discordo de muitos pontos que ele colocou, essa crítica, mas entendo porque você não tem o conhecimento, ou vocês não têm o conhecimento do que está sendo costurado, então não dá para criticar sem ter isso ainda disponibilizado. No momento certo, tanto a ANEEL quanto a Anatel, nós chamaremos os setores envolvidos e vamos colocar. Tá? Eu acho que temos que tomar muito cuidado com esse tipo de crítica, porque a situação que está hoje é caótica, né? E vocês são os maiores prejudicados, e continuarão sendo, se assim ficar, né? E as grandes também serão prejudicadas se não existir um regulamento. Eu entendo também que o preço realmente intensifica os clandestinos, mas isso não justifica, né? O clandestino é clandestino, ele não pode ter, tem que tomar cuidado. E mesmo porque as distribuidoras não recebem nem 25% desses pontos de fixação, porque não são pagos. Então, existe muita disparidade. Então, assim, também só olhar para o lado do preço seria uma visão muito simplista de todo o processo. Mas, enfim, a primeira pergunta que você me fez foi em relação à interferência dos preços. Eu disse aqui na minha fala inicial, o Sandoval também falou, nós estamos definindo isso conjuntamente, e esses preços serão balizados conjuntamente, sempre, entre a Anatel e a ANEEL, né? Os detalhes disso estão sendo costurados pelas equipes técnicas, tanto da ANEEL quanto da Anatel. Nós não queremos ainda ser levianos de colocar na mesa. Eu acredito que em poucas semanas esses detalhes já estarão prontos para subir para as respectivas diretorias. Mas essa preocupação que sempre existiu, e disse já há pouco tempo atrás aqui, que é justa essa preocupação, isso não deve atormentar mais vocês, porque o setor de telecomunicação, no caso a Anatel, estará presente nessa precificação. Tá? O que também a gente nota, Alexandre, é que tanto o setor de distribuição quanto o setor de telecom, todo mundo quer puxar a sardinha para o teu lado. Então, não pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente tem que fazer uma coisa justa para ambos os lados e muito melhor, mas muito melhor do que existe hoje. Que hoje o que existe não é nada. Existe risco às pessoas que transitam nas ruas hoje, porque sofrem acidentes, carros, pedestres. Existe, como o Max disse muito bem, do ponto de vista urbanístico, essa paisagem detestável. A gente passa, ontem até passando pelo Itaim aqui em São Paulo, eu estava com o motorista, eu fui fotografando alguns pontos que eu achei assim, absurdo de se ver, né? No caso aqui, nós temos aqui um ex-conselheiro da Anacom, o Sandro, deve estar presente aqui. Ele também tem um problema em Portugal, em muito menor escala, mas eu imagino uma pessoa de fora que vem ao nosso país e vê um poste desse. É uma coisa absurda de se ver, uma coisa ridícula de se ver. Então, eu tenho essa parte do preço, nós estabelecemos um pacto, ANEEL e Anatel, que enquanto não estiver totalmente discutido e aprimorado, e que haja um consenso de ambas as partes, final, a gente não vai divulgar. Mas assim que houver, nós estaremos discutindo e mostrando para vocês o que foi feito e o porquê foi feito. Qual é a outra pergunta que você me fez? Ah, sim. Esse é um outro ponto se que está sendo discutido, né, também. A ideia é que haja realmente o explorador. Agora, se vai ser com fins lucrativos ou não, isso também está sendo discutido, tá certo? Eu não quero avançar nesse processo, porque quando a gente avança, amanhã sai uma matéria na imprensa, lá o conselheiro Moisés falou que vai ser assim. Não é bem assim, a gente está discutindo isso conjuntamente. Mas é algo que, eu disse, as duas agências têm expertise, têm longa escala de problemas a ser resolvidos, sabe dessa estrada que ela participa, e os técnicos são altamente capacitados. Então, todas as vezes que os técnicos se unem, estão se reunindo semanalmente, ANEEL e Anatel, e cujo objetivo nós falamos isso na reunião com os ministros, Max, você lembra bem, né? É que em poucas semanas esse regulamento esteja pronto para que seja submetido aos colegiados. E naturalmente, nessa fase, nós faremos conversas, principalmente os relatores das matérias. Eu, na verdade, fui o relator do processo que foi a consulta pública. Hoje,
Eu sou apenas o patrocinador desse tema na agência. Aliás, a agência sempre me delegou temas leves para patrocinar, pirataria, postes, enfim, eu estou aqui correndo e daqui a pouco eu vou ter que comprar um colete à prova de bala para andar na rua. E ainda bem que meu tempo está acabando, terminando na Anatel. Mas, enfim, são assuntos que estão sendo discutidos, desenvolvidos, e eu sei que a angústia que vocês têm de chegar a um ponto, olha, o que está acontecendo? Vamos ver, mostra para a gente. Tem que ter calma, porque está prestes a ocorrer isso. Nós jamais faremos algo que seja prejudicial ao setor telecom. A Anatel está muito atenta a isso, e eu tenho certeza que vocês ficarão satisfeitos, e tenho certeza que esse regulamento está sendo construído para ser perene. Muito obrigado, Moisés. Uma pergunta direcionada para o Max, Dr. Max. Eu me lembro, em 2009, 2010, talvez você não lembre, eu estava na Anatel e fui em algumas palestras e eu lembro do senhor, você, muito próximo ao setor de telecomunicações, principalmente aos equipamentos, à indústria de equipamentos de telecomunicações. Eu tinha uma pergunta específica, que até a produção tinha me direcionado, mas eu vou reformular justamente em razão da sua experiência e dessa proximidade, né, e da construção de um modelo que você presenciou e participou. Existe uma diferença entre política de telecomunicações e execução de políticas, né? Eu me lembro que estava numa reunião com um diretor de uma grande distribuidora e ele informou de forma categórica nessa reunião que o problema dos postes seria porque o setor de telecomunicações tem muitos agentes, tem muitos prestadores, então não há possibilidade de uma coordenação. O ideal fosse uma reestruturação em que prestadores atuariam no atacado e outros no varejo, né? Uma divisão, aqueles que atuariam no atacado não poderiam atuar no varejo, né? Isso, lógico, envolveria custos extraordinários, até porque o setor já está bastante desenvolvido, e geraria um prejuízo muito grande para, principalmente, os pequenos provedores, né? Essa problemática, o equacionamento do problema, passaria necessariamente por uma reformulação de política, né, que seria necessária a atuação do Ministério, ou bastaria uma execução de uma política pública para que aumentasse a fiscalização e desse um pouco mais de incentivos? O senhor acha que a participação do Ministério para aumentar a conectividade, a capilaridade do serviço, ela é fundamental, e o que o Ministério poderia fazer para que haja efetivamente esse aumento da prestação de serviço, principalmente em regiões mais longínquas dos centros urbanos? Vou pegar carona aqui no comentário do Moisés. Pergunta fácil vem para o Marcos, né? O regulamento fácil vai lá para o Moisés, as perguntas fáceis vem para o Marcos. Mas a gente está há um certo tempo já no mercado aí, no setor, né? No mercado não, no setor, né? E a gente vê que o setor ele evolui, né? A gente evolui. Então, nessa época, Alexandre, se a gente falasse assim, não, tem que compartilhar a torre, né? Ninguém compartilhava a torre. A disputa era na infraestrutura, né? Eu tenho minha torre aqui, já tenho uma posição estratégica, você tem a sua torre lá, tem a sua posição estratégica, e a torre não era compartilhada, né? O mercado evolui, e hoje a gente tem um mercado de torres, que é um mercado dinâmico, eficiente, né? Mais de 80% das torres são torres que são oferecidas ao mercado por meio de prestadores de serviços de torre, né? Ao contrário daquela situação passada, né? A gente já tem inúmeras redes fixas neutras que oferecem capacidade no atacado, né? Para provedores, inclusive, talvez a mais antiga delas seja a Telebrás, né? Que surge já no PNBL lá atrás, né? Como se fosse um cataclisma. A Telebrás vem e oferece o preço do IP mais baixo que o mercado oferecia, oferece esse IP para todo o mercado,
né, os provedores passam a acessar a rede da Telebrás, a Telebrás, por ofertar um preço mais baixo, tem um efeito de regulação no mercado, o preço baixa para todo mundo, temos aí os benefícios e aí todo esse mercado de provedores cresce no Brasil, né. E aí, vindo para hoje, né, quando a gente olha a demanda que nós temos, né, a demanda é de fazer a inclusão digital. E o que significa isso? É uma conexão significativa. Dar para quem não tem ainda a conexão, melhorar a de quem tem. Muita gente tem acesso à internet, mas chega no meio do mês, fica sem acesso à internet. E é isso que a gente está buscando, né? E muita gente não tem acesso à internet porque está numa região remota. E aí, né, nessa discussão do poste, voltando para o tema dos postes, eu considero que é razoável a gente pensar num mecanismo, Moisés e o pessoal aqui da ANEEL, né? Eu acho que é razoável a gente pensar num mecanismo em que a gente tem um tratamento naqueles postes que estão densamente usados e demandados. Estamos falando de centro urbano, onde tem grande competição, um grande número de solicitações de pontos de fixação. A gente dá um tratamento para essas áreas e um outro tratamento voltado para as regiões remotas, onde o poste só tem um uso de energia elétrica, não tem um uso de telecomunicações, né? É uma receita que para o setor elétrico não existe hoje, é um serviço de inclusão que não existe para telecomunicações. Então, a gente tentar fazer uma composição aí para fomentar a chegada da infraestrutura de telecomunicações, por exemplo, pensar em um mecanismo de um vacácio. Você tem um acesso por 12 meses, né, 24 meses, por um tempo, e depois disso você passa a pagar por esse acesso, né? Mecanismos assim, no caso do poste, pode ser usado e promover a inclusão. Porque hoje, quem não tem inclusão quem está em região remota, quem está em região rural. Uma medida para postos, pode fazer diferença, por exemplo. Nosso tempo já se esgotou. Eu gostaria de abrir aqui o painel para alguma colocação adicional, para a gente encerrar esse debate e passar para o próximo. Alguém gostaria de se pronunciar a respeito do assunto? Não? Sim, por favor. É rápido, é só para, evidentemente, como o conselheiro Moisés falou, a gente tem que fazer as nossas críticas, os nossos posicionamentos, sem realmente saber o que está sendo tratado diretamente dentro da Anatel e da ANEEL, que nesse momento está sendo tratado internamente, então não está sendo passado para nós. Por isso que nós temos que fazer nossas críticas de forma mais genérica, com as nossas preocupações, mas sabemos que vão ser levados em conta ou estão sendo levados em conta, pelo menos é o que a gente considera. Bom, é isso mesmo. Até no tema que o Basílio colocou aqui, das CTOs nos postes que estavam sendo querendo cobrar esse ponto adicional, lá no estado do Ceará, pela Enel do Ceará, tanto a Anatel como a ANEEL se colocaram firmemente a esse oportunismo, tá? A ANEEL tomou providências, a Anatel se manifestou, então nós estamos atentos, porque enquanto esse regulamento não está pronto, existem alguns momentos que as pessoas querem ser oportunistas, tá? Mas nós estamos atentos a isso, entende? Eu vou até pedir licença a vocês, porque hoje houve um atraso por culpa de todo o processo, e às 15 horas eu vou presidir online a reunião do GAISP, esse grupo do qual eu sou presidente. Não sei nem se o Max vai participar dessa reunião também, eu acho que vai mandar o pé tá voando. Mas nós estaremos liberando mais 459 municípios para que estejam aptos a receber o sinal do 3.5 GHz. Então, é uma reunião importante e eu realmente tenho que presidi-la. Então, eu peço licença a vocês para me retirar e é um tema que eu não fujo, tá? Eu gosto desse tema. Eu não fujo mesmo quando eu sou encurralado pelas grandes prestadoras, eu gosto desse tema porque eu acho que ele é importante, em primeiro lugar, e a gente já está escaldado, né? Tanto a Anatel quanto a ANEEL, o Ministério, para a gente poder rebater. Mas é isso, agradeço mais uma vez essa oportunidade e peço desculpas para me retirar nesse momento. Certo. Então, aproveitando a oportunidade, não tendo mais pronunciamentos, eu declaro encerrada esse painel especificamente, mas continuamos aqui com outros eventos, com outras participações, né, e conto com vocês nesse evento tão bonito. Obrigado.
Somos a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações Abrinte.